Então, eu me chamo Daniel Veloso, eu tenho 24 anos. O Daniel, ele é apaixonado por química, por poemas. Quando ele era criança, ele queria ser jogador de futebol, mas a vida levou ele para outro caminho. Atualmente, eu nasci, sou criado aqui em Heliópolis. Eu lembro que um dos primeiros contatos, assim, da minha memória que eu lembro com literatura, de ter entrado em contato, tinha alguns livros da escola no estado, que eram os livros laranjas. E um desses livros tinha histórias, contos, e o outro era um livro mais de poemas, de poesias. A primeira memória que eu tenho com esses livros, que tinham a capa laranja, mais pra frente, no ensino médio, tive um professor que ele tinha bastante relação com cordéis. Então, ele também trazia um pouco dessa literatura pra gente, também acabava me instigando a produzir também. Então, no início, quando eu comecei a escrever, não era algo que eu pensava em publicar, era algo mais ali meu, algo mais individual, mas depois de um tempo percebi que eu tinha muitos poemas e podia virar alguma coisa aquilo. E aí, nesse mesmo período que eu já tinha alguns poemas, foi no mesmo tempo, ali no mesmo período, que um professor meu do ensino médio, ele também publicou com a editora gráfica de Heliópolis, né? Então, foi um incentivo a mais. Então eu vi que publicar um livro, mesmo sendo periférico, não tendo tantos recursos, era algo possível. Então quando eu recebi o sim de que o livro tinha sido aceito, foi um momento que parecia que um sonho ali estava se concretizando. Essa ideia que eu tive de publicar começou mais ou menos ali por volta de 2022, que eu comecei a compilar esses poemas, e desde lá eu já pensava em publicar. Quando eu recebi o sim foi 3 anos depois desse início que eu comecei. Então é como se todo esse processo tivesse valido a pena, sabe? Então eu ter me esforçado mais para escrever foi um momento que não ia ser só mais uma ideia, ia ser a concretização de uma ideia. Eu acho que podem esperar do livro uma identificação, entender que são momentos em que a gente passa e que não é exclusivo. Muitas pessoas passam por momentos que a gente passa e às vezes a gente acha que a gente tá sozinho. E não, a gente não tá sozinho, a gente compartilha de muitos sentimentos. E eu acho que é isso. Podem esperar que vocês vão se identificar com o livro, algum poema que esteja no livro mais do que outro, mas se eu pudesse falar alguma coisa, seria tranquilizar as pessoas que talvez passem por algum momento em que no livro tem algum poema que possa se identificar e entender que é só um momento, é só uma fase. E, geralmente, principalmente no início, a produção dos textos, ela vinha de momentos eu não sabia muito bem como lidar com sentimentos, então passava por alguma experiência e eu precisava relatar aquela experiência. E aí eu pegava o caderno da escola, do ensino médio, e no fundo do caderno, nas últimas páginas, eu começava a escrever. Então eu tentava relacionar o que eu estava passando, o que eu estava sentindo, as coisas que eu achava que ficariam legais. E eu pensava não só no que eu queria passar, mas se eu estivesse lendo aquilo, será que eu gostaria? No fundo do caderno tem vários poemas que eles ficaram lá porque era algo que talvez não fosse pro mundo. Mas muitos outros se salvaram. Muitos outros eu tinha um carinho muito forte, e aí futuramente também, então muitos se salvaram, muitos eu tinha um carinho muito forte, e até depois eu pegava de novo para reescrever ou para adaptar alguma coisa. E aí nesse início, quando eu escrevia no final do caderno, depois de muito tempo eu comecei a compilar ali num bloco de anotações no celular, até depois passar pro arquivo bruto do que seria o livro. Aqui em Heliópolis é minha casa. É difícil explicar como que é morar em Heliópolis quando é a única referência de lugar que você tem. Então, eu frequento ambientes que são mais elitizados. Então, eu sinto muito orgulho, sempre que perguntam de onde eu venho, desses ambientes mais elitizados, de falar que eu sou de Heliópolis. Porque aqui foi onde me fez eu me tornar quem eu sou. Compreender a realidade, ser crítico em relação à nossa sociedade. Então aqui é o lugar que me fez ser quem eu sou, me fez alcançar lugares que eu alcancei, me fez conquistar coisas. Então eu sinto muito orgulho de falar que eu sou de Heliópolis, porque na vida a gente acaba enfrentando muitas barreiras, e quando a gente entende que pros outros eles vão olhar pra gente vendo esse lugar como um sinal de fraqueza, pra gente é nossa fortaleza, né? E isso é o que nos faz ser a gente, pensar em crescer, pensar em evoluir. E aqui é o lugar que eu me sinto mais confortável. Minha vivência em Heliópolis foi material de vivência para escrever os textos, que é muito disso. A gente já vive em uma sociedade, o preconceito, o machismo já
já é muito enraizado, né? E acaba que homens periféricos também sofrem muito com isso. A gente é ensinado a não ter sentimentos, não expressar esses sentimentos. Vive um ambiente que proporciona isso pra gente. Então, aqui dentro, também conheci outras pessoas que me mostraram que eu não preciso esconder quem eu sou, esconder o que eu sinto, porque assim como eu não escondo de onde eu venho, porque eu esconderia meus sentimentos também, né? Porque eu esconderia minha produção, meus poemas. Então, tem toda essa relação de mostrar, de colocar pra fora, a partir das vivências e a partir do nosso bairro, quem é o Daniel e o que ele produz. Então, no meu dia a dia, eu acordo, eu vou para a universidade. Atualmente eu faço doutorado em Química, então eu vou para a universidade de segunda a sexta, eu vou lá, faço minha pesquisa. Aí normalmente, ou se eu não tiver aula da licenciatura em Química, eu volto para casa, vou treinar, saio com minha namorada, vou ver algum filme que eu gosto bastante, vou ler alguma coisa. Então, atualmente eu tô lendo Mensagem, de Fernando Pessoa. Então, antes de dormir eu sempre vou lá, leio 1, 2 poemas. E aí vou dormir. Minha rotina é basicamente dedicada mais a essa parte da pesquisa científica. E eu também tento trazer um pouco disso para os meus poemas. Então tem um ou outro poema que vai citar alguma coisa da química. Dando até um spoiler do livro. O livro ele tem 3 capítulos, né? E cada capítulo tem algum conceito, alguma frase que remete à química. Quando eu era criança, a gente não tinha o costume de ler em casa, não tinha o costume de ter livro, de pegar livro para ler. O que eu me recordo é que minha relação com os livros, ela começou na escola. Biblioteca de escola não era algo que eu tinha dentro do meu meio familiar. Escola era um ambiente em que eu tinha esse contato. Até que eu tenho um irmão mais velho, que ele tinha uma pasta, eu lembro que ele tinha uma pasta que tinha vários livros, tinha alguns livros que eram mais científicos, de astronomia. E aí eu lembro que eu ia lá escondido, pegava os livros, começava a folhetar, começava a ler. E aí eu escutava ele chegando, já guardava tudo rápido, escondia. E aí durante esse período que eu era mais criança e ele já estava ali chegando no ensino médio, era o momento que eu pegava os livros dele escondido para dar uma lida. Então, esse momento em que eu era mais criança, eu pegava mais os livros do meu irmão, que tinham assuntos que me pareciam mais interessantes para ler do que propriamente eu trazer algum livro ou eu ter acesso a algum livro dentro de casa. E aí depois, quando eu fui crescendo, era mais a relação do ensino médio também. Então aí eu comecei a ler até um pouco mais e principalmente livros de fantasia que eu gostava, que eu achava interessante. E aí hoje já é algo que eu tenho mais costume, essa questão da leitura, até alguns livros mais pedagógicos que são coisas que me interessam e livros de poesia. Então o livro, ele é um livro de poesia e ele é um recorte de um momento da minha vida, né? Tem poemas de 2018 até 2025. Eu separo o livro em 3 capítulos justamente por tentar separar em fases, momentos da minha vida, que a leitura durante o livro seja visto como uma evolução. Assim como no início do livro eu até descrevo um pouco sobre o fato da minha escrita ser um pouco crua, eu espero que seja observada essa evolução, assim como pessoalmente, durante minha trajetória, teve essa evolução. É um livro que eu espero que as pessoas que leiam acabem se identificando, interagindo com o livro, relembrando suas histórias, relembrando de momentos e vendo que a gente sempre está evoluindo, a gente sempre está seguindo em frente e que essa ideia de progresso, de progredir é algo que é interessante para a gente sempre estar seguindo em frente, independente dos tropeços ou das pedras que a gente encontra pelo caminho.